e carrega com cada história contada. A humanidade é elevada, compartilhando momentos, sinergizando com a alma. Cada episódio se eleva e nos corações se espalha. Toda emoção captando, sinergizando com a alma. Cada episódio se eleva e nos corações se espalha. Estamos aqui com a Fabiola. Bem, hoje a gente está aqui com a Fabiola, Sinergizando, vai ser ótimo. O negócio que ela tem para falar aí, que é desparasitação. Desparasitação, nesse momento, é a coisa da moda, né? Porque há bastante tempo que a gente falava da importância de ter um intestino fantástico, de ter um intestino funcionando bem. Não só funcionando bem, mas um intestino que ele respondesse como aquele segundo cérebro que a gente sempre fala, né? Então, a desparasitação, nesse sentido, é assim, é fantástico, Voltou. uma importância imensa, né? E a Fabiola, além de várias coisas, ela também, como naturopata, ela trabalha com isso. Fabiola, fala um pouquinho de você aí, Fabiola. Vamos lá. Olá para todos. Olá, Rogério, Vládia. Então, eu sou Fabiola Furtado. Eu trabalho há aproximadamente quase 10 anos, posso dizer assim, quase 10 anos como naturopata e como consteladora familiar também. E eu fui entendendo ao longo do processo que primeiro que a questão da desparasitação não é algo muito falado, né? No nosso meio de saúde convencional. E uma certa vez eu tive acesso ao material da doutora Uda Clark, que foi uma fisiologista bem renomada, e ela era também naturopata, né? E deixou vários livros publicados e vários artigos e estudos publicados também. E isso começou a me chamar muita atenção, né? E com outras abordagens que a gente vai estudando com a naturopatia, a gente vai montando quebra-cabeças e durante a prática a gente vai percebendo o quanto isso é importante e como faz diferença começar qualquer tipo de tratamento, seja ele um tratamento convencional ou um tratamento natural, começar pela desparasitação. É interessante, né? Porque lá atrás, né? Lá nos anos 70, pelo menos, eu já tenho um pouquinho mais de idade que os anos 80, né? Mas era normal que as pessoas fizessem bastante, de vez em quando, né? Fizessem esse trabalho, que não era o que a gente tem atualmente, mas era tomar aqueles remédios básicos lá e fazia, às vezes, uma vez a cada 2, 3 anos. Atualmente, a linguagem que tem, o conhecimento que se tem, isso aí é ínfimo, é muito pequeno perto do que se faz atualmente, né? A gente percebe que o negócio está muito mais profundo a nível de estudos, né? E não só a nível de estudo, mas também a nível de prática mesmo. O que você tem que fazer para começar a desparasitar, né? Na verdade, isso está sendo, eu chamo de negligenciado, porque eu acho que as pessoas pensam que, não estou dizendo as pessoas leigas, né, mas os profissionais da saúde acham que os parasitas foram erradicados do planeta. E muito pelo contrário. Eles estão vivendo em nós, de nós e conosco. Né, e eles estão tentando sobrevivência e tentando se perpetuar. E é importante falar que a desparasitação não é algo até da nossa geração, né, da geração das pessoas dos nossos avós, não. Isso vem desde a época de Hipócrates, 300 anos antes de Cristo, né? Que foi a época em que Hipócrates viveu, que inclusive é o pai da medicina. E a gente está hoje fazendo nós estamos deixando essa questão de lado, né? Principalmente a parte de saúde convencional, de medicina convencional. E muitas vezes, quando você vai sugerir alguma coisa de que será que isso tem alguma relação com parasitas, isso nem é ventilado. Então, a desparasitação não é algo, realmente não é algo de agora, né? Na verdade, é algo milenar,
que muitas civilizações e muitas medicinas ao longo da humanidade já promoviam a desparasitação, mas, infelizmente, pelo menos dos últimos 50 anos para cá, esses hábitos foram se perdendo. E, normalmente, quando eu pergunto a alguém durante um atendimento, né, uma pessoa com 50 anos ou mais, qual foi a última vez que você fez uma desparasitação? A pessoa nem sabe o que é isso. E ela, às vezes, fala assim, aí quando eu falo, não, a gente fazer um tratamento para você eliminar os vermes, porque uma desparasitação ela não envolve só eliminar vermes. Quando a gente fala de parasita, a gente tem que pensar em vermes, em fungos, em vírus e em bactérias. E agora, se a gente vai estudar mais a parte da biofísica, nós temos outros parasitas que não são parasitas biológicos. Já existe uma outra categoria de parasita que também a gente também precisa olhar para isso, mas isso aí é assunto para outro dia, que são os parasitas não biológicos, vamos dizer. E como tu falou, né? Ninguém ainda não tem esse olhar tão cuidadoso. Muita gente, às vezes, a gente tem comentado muito sobre isso quando a gente encontra as pessoas. De problemas que as inflamações crônicas, tudo isso é causado por parasita. Então, não basta tomar um remédio desse, um hoje e um daqui a 15 dias. Não vai funcionar assim. Nós verificamos, e também, assim, uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, né? Eu fiz exame de fezes e não deu nada. Não vai dar. Não vai, aí a gente vai entrar daqui a pouco numa outra questão, né? Como é que, até hoje, nós já estamos em 2025, será que não existe um método de diagnóstico, um exame de laboratório que seja mais preciso, ou será que não há interesse? Porque não é possível que não se tenha um exame que consiga detectar um verme. Normalmente, a gente precisaria de mais de 30 testes para conseguir pegar um positivo. E como que nós, naturopatas, ou profissionais, até médicos integrativos, porque os médicos integrativos falam a mesma linguagem da naturopatia, como é que a gente consegue identificar? Através de biorressonância, que é um teste que a gente faz. Existem equipamentos que fazem, mas também existe a biorressonância manual, onde a gente utiliza testadores, né, e aproxima um auramíter da pessoa e a gente consegue detectar ali que tipo de parasita ela tem, se você quiser fazer uma investigação mais profunda. E quando você faz uma desparasitação natural, você cobre um amplo espectro desses bichinhos, né? Não só os fungos, mas bactérias, vírus, vermes, uma gama de vermes também. Porque quando a gente faz exames, às vezes, no laboratório, dá lá, né? Que você tem o vírus da hepatite, tem um vírus, por exemplo, o citomegalovírus. Eu me lembro que uma vez, quando eu estava fazendo não era nem pré-natal, antes de eu engravidar, eu fui fazer os exames de rotina e fiquei apavorada na época, isso faz mais de 20 anos, quando eu olhei lá, positivo para citomegalovírus. Aí eu entrei no Google na época, fui pesquisar, fiquei apavoradíssima. Não deixei nem o médico dormir, liguei para ele aquela hora mesmo da noite, apavorada, e ele falou assim, você aposta que você foi olhar o Dr. Google. E aí ele me explicou, não, Fabíola, olha só, isso aqui, 70% da população mundial tem, isso não significa que você tenha a doença manifestada. Mas em algum momento você teve acesso, você teve contato com o vírus. E aí, por exemplo, a gente pode, quem está vacinado, né, de um monte de vírus, de viroses e tal, de repente você vai fazer um exame, se você for buscar o vírus que você foi vacinado, ele vai estar em você, porque a imunização é isso. Injeta o vírus em você para que o seu corpo reaja naturalmente àquele vírus. E quando a doença chegar, você já tem imunidade. Essa é a imunização normal, né? A imunização que seria certa. Então é isso que acontece. A gente tem esses vírus e bactérias também que estão adormecidos. E aí, numa desparasitação natural, a gente também consegue eliminar vários bichinhos desses aí. Tá? Eu tive acesso a isso, né? Foi bem interessante como eu tive acesso a esse processo todo.
eu comecei a pegar informações, não informações dos parasitas no sentido físico, mas dos parasitas no sentido energéticos. E o que aconteceu? O negócio começou a vir e era muito claro que eles estavam começando a entrar no nosso corpo e ficar fisicamente. Bem, tudo bem, vamos lá. E eu estava naquela época, isso já tem alguns anos atrás, eu estava me sentindo muito mal, fisicamente, fraco. Eu tenho por hábito acordar muito cedo. Todo dia eu acordo muito cedo para meditar e eu não estava conseguindo acordar para meditar aquela hora. Normalmente eu acordava, às vezes, 8, 9 horas, acabado. Parecia que tinha passado um caminhão por cima de mim, dia após dia, mesma coisa acontecendo. O que está acontecendo? E aí, por uma coincidência imensa, né, veio essas informações que começaram a chegar e eu falei, bem, eu vou procurar alguma coisa que possa ser feita em cima de desparasitação. E busquei naquela época, e foi feito todo um programa naquele momento, agora já é até diferente em alguns casos, né? Mas eu fiquei 28 dias tomando gotinha, acordava cedo tomando gotinha. E o que aconteceu? Na primeira semana começou a voltar a vitalidade. Na primeira semana eu comecei a ter vitalidade de novo. É muito comum. Comum acontecer. Era como se tivesse acordado um outro Rogério. Começou a acordar um outro Rogério. Eu voltei a acordar de manhã cedo, com vitalidade, não sei o que. Bem, foram 28 dias e eu já acordava ali, já tomava aquelas gotas. No início eu tomava e voltava para dormir, né? Eu acordava, botava o despertador, acordava em jejum, tomava, voltava para dormir. Depois eu comecei a tomar, já não voltava mais para dormir. E veio. Sei que quando terminou era outra pessoa. Mas agora a gente, né, acabou de fazer também contigo, né? Esse programa que a gente fez foi em fevereiro que a gente não, foi em fevereiro. E a gente começou, acho que início de março aqui. E é impressionante, realmente. Vai percebendo no dia a dia como vai mudando a vitalidade, né? Lá tava um calor também antes, então a gente andava meio achando que era o calor só. Mas quando a gente fez esse tratamento, hoje é outra, a gente sai, andar e tal, é uma disposição diferente. E isso a gente percebe realmente logo nos primeiros dias que está fazendo, né? E fizemos com esse tratamento com a Fabiola, com um medicamento não, né? As ervas é um composto natural e não é ruim de tomar, né? Ele é um pouco forte, mas não é ruim de tomar, quer dizer, é uma coisa... É forte, mas a gente dilui também na água, né? Não, fica naquela velha história, né? Acaba sendo... A gente tem que alimentar nós mesmos e uma cidade inteira, um país Exatamente. inteiro. Porque são tantos parasitas que é um país, né? Uma nossa cidadezinha interna, fica interna. Isso que você falou, Rogério, sobre algum tempo atrás você observar os parasitas energéticos, isso, às vezes, eu até, dependendo do nível de crença da pessoa que eu atendo, eu explico isso para ela. Uma pessoa com uma carga parasitária alta, e a gente consegue ver no exame de sangue, no hemograma, que é um exame simples, a gente consegue ver lá como é que está a carga parasitária, se está muito alta, se não está, se tem desbiose intestinal. O exame de sangue mostra isso, tá? É que tem que saber ver, né? Não é... O médico não sabe ver isso, infelizmente, mas ele deveria. Então, eu geralmente falo com a pessoa, olha, se tem esse monte de parasitas aí no seu corpo, lembra que a gente está manifestando fisicamente aqui, mas existe também no seu campo astral. Eles só estão materializados aí. Então, é importante que a pessoa vá entendendo também o nível de consciência dela, e isso também ajuda a ela tomar consciência daquele tratamento que ela precisa fazer. E, assim, os parasitas são muito mais do que vermes, como as pessoas pensam, né? Como eu já falei, são todos esses bichinhos, esses micro-organismos, vamos dizer assim. E tem gente que fica preocupada, às vezes, porque fala assim, mas eu já ouvi dizer que não é bom fazer desparasitação porque mata todas as bactérias e a gente precisa de bactérias boas. Concordo. Mas ninguém pergunta isso quando vai tomar um antibiótico. Que o antibiótico vai matar todas as bactérias boas. Então, é muito importante, quero até agradecer o espaço de estar podendo falar isso aqui, porque às vezes a gente não consegue falar muito, né, explicar, embora eu fique colocando conteúdo também no meu Instagram e tudo mais, nem sempre dá para colocar tudo que a gente sabe.
Uma desparasitação natural, pelo menos eu estou falando do protocolo que eu trabalho, não posso falar do protocolo de outras pessoas, mas é um tratamento seletivo. Porque como eu tenho conhecimento da biofísica e eu uso recursos também da biofísica, existe uma espécie de ressonância. Então, a gente vai entrar com esses recursos, que ela é seletiva porque eles vão somente se ligar, né, a eletricidade que a gente coloca, vamos dizer assim, vai somente se ligar naquilo que está muito negativo. Então, não é devastador como tomar um antibiótico que vai matar tudo, porque, de fato, a gente precisa de algumas bactérias para fazerem o trabalho da digestão, para também equilibrar a nossa flora e o nosso organismo. Mas não é assim como as pessoas pensam, tá? Não sai matando tudo, pelo contrário. E a gente melhora a imunidade, melhora a resposta de cura do próprio corpo. O que a gente faz é melhorar sempre a resposta de imunidade do corpo, limpando as toxinas. Como a gente limpa a toxina? Tirando os parasitas. Se a gente for mais a fundo, limpando também os metais pesados junto, porque onde tem parasita tem metal pesado. Não existe pessoa que não esteja contaminada com metal pesado. Não existe. Acaba sendo O que a gente faz é baixar essa carga. Acaba sendo um ciclo vicioso no momento, né? Porque eu falo que quanto maior a dificuldade que a gente começa a ter a nível financeiro mesmo, as cidades começam a ficar da forma que estão a questão, né? Então, a gente tem uma cidade que não se consegue ter uma cidade totalmente limpa. E aquela cidade que não é totalmente limpa, a gente começa a ingerir parasita. Então, não tem esse papo de falar, tipo assim, não, eu sou uma pessoa limpinha. Então, você fica ensacado, né? Não, isso é mito. As pessoas acham que parasita só existe em cidades pobres, as pessoas acham que só afetam o intestino. Isso é mito, tá? Tem muita gente que está longe de ser pobre, de morar numa cidade pobre e está com carga parasitária altíssima, porque nunca foi ensinado a fazer. A não ser, no máximo, as pessoas falam assim, eu fazia quando eu era criança. Porque aí sim, as nossas avós davam aqueles purgantes, lembra? Eu me lembro sempre disso. A minha avó vivia dando, era leite de coco, era semente de abóbora, óleo de rícino. Óleo de rícino não cheguei a tomar, não. Até porque óleo de rícino nem é tão aconselhável de tomar, né? Porque ele pode dar enjoo. Mas ele é excelente. O óleo de rícino, inclusive, a gente usa no ventre, massageando o ventre para tratar endometriose. E a endometriose, ela pode ser causada por parasita também. Mioma pode ser parasita também. Existe estudo médico aí dizendo que 80%, olha que número absurdo, 80% dos tumores que são chamados de maligno, quando eles vão abrir, era só um saco de verme. 80%. Isso é uma coisa muito importante, né? Porque ninguém tem essa noção de que as doenças podem ser causadas por parasitas, né? Que tumores podem ser parasitas. Aliás, o parasita, como tu falou no início, parasita pode causar qualquer doença hoje instalada e ninguém tem a noção disso, né? E o quanto isso poderia facilitar os tratamentos ou a melhora de quadros que às vezes fica naquele ciclo, né? Que não melhora e sai, ou melhora um pouquinho e volta com um tratamento desse. Como sempre falo, são trabalhos que levam à cura, não a remediar. E as pessoas, normalmente, elas são levadas a ficar remediando o processo, né? Passam uma vida inteira, muitas vezes, sem fazer um trabalho como esse, que, na realidade, é um trabalho simples. Sim. Mas são capazes com uma pessoa que eu conheço que está no 7º antibiótico seguido, 7º antibiótico. Então, não tem jeito, mas a medicina é normal. E assim, quando a gente fala de neurotoxina, né? Antigamente, nos hospitais psiquiátricos, um dos tratamentos principais para aquelas pessoas que eram diagnosticadas com loucura e tudo mais, era justamente fazer limpeza intestinal. Era fazer enema, era fazer lavagem intestinal e dar remédio para verme.
não só porque o verme pode caminhar e ir parar no cérebro, como ele libera neurotoxinas, ele inflama o nosso intestino, e a gente sabe que várias coisas são produzidas. O pessoal não fala que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então, esse nível de inflamação vai virar uma inflamação crônica, vai inflamar seus neurônios, isso muda o nosso estado de humor, muda os nossos desejos, muda o nosso comportamento, afeta o nosso sono, gera ansiedade, gera depressão. Por exemplo, não vou dizer 100%, que nada é 100%, mas vamos dizer aí que 99% de pessoas com depressão diagnosticada têm um parasita em comum chamado estrongiloides. O estrongiloide sempre está associado a problemas de depressão. O Toxoplasma gondii, que 70% a 80% da população mundial tem, ele está associado com todas as pessoas que têm problema de Parkinson e Alzheimer. O Phaceula buschi, que a gente chama, o termo mais popular dele é o verme do linguado, porque ele parece uma lesmazinha, sabe? Todas as pessoas que têm HIV e câncer têm esse verme. Isso não sou eu que estou dizendo, são as literaturas que dizem. O trabalho da doutora Uda Clark, que trabalhou mais de 50 anos com isso, estudando os parasitas e criou circuitos, inclusive para a gente eliminar parasitas através de frequência, nem precisar, de repente, tomar a tintura, né? Mas a frequência nem sempre é disponível para todo mundo. Então, imagina, ela falava, 100% das pessoas que têm câncer têm este parasita. E por que ninguém fala disso? Eu tive um caso muito interessante de uma pessoa que fez trabalhos comigo com ativação frequencial, que foi interessante mesmo, porque teve o primeiro caso, ela estava com algum processo no cérebro, e a primeira coisa que fala que era um tumor. E aí, ao fazer a cirurgia, não era um tumor, era um verme de porco, de carne de porco. Então, mas quantos médicos você acha que vai admitir que quando abriu ali para fazer... você tem um câncer de mama. Quantos médicos irão admitir que era um saco de verme, ao invés de um tumor? Nem pensar, né? Não, ninguém vai falar. Não é que a medicina seja ruim. Na realidade, o conhecimento está ficando de uma forma muito ligada ao meio farmacêutico, ao meio químico. Tudo aquilo para trás está sendo largado, né? Quando a gente fala de desparasitação, e a semente de mamão? E a semente de melão, a semente de abóbora, e por aí vai. Quantas sementes que não são usadas mais, que lá minha avó usava isso, né? Secava, e batia, moía e comia. A semente de abóbora é excelente, não só o óleo da semente de abóbora para a próstata, como ela mata alguns vermes, também não são todos, tá? Então, não é a pessoa que está vendo isso aqui, é claro que, poxa, é legal comer semente de mamão, é ótimo, do melão, mas não significa que você vai comer só isso e que você não vai ter verme, porque tem verme que ela não vai pegar, entendeu? Mas quantas vezes eu comia semente de abóbora torradinha, era gostosa dessa. A gente está aqui agora, guarda tudo. Semente de melão, a gente guarda, põe no suco, né? O suco verde famoso dele de manhã. Não, e também assim, né, gente? Não é comer um dia, 2 dias. Né? Não é comer um dia, 2 dias. É um programa, você tem que ter disciplina. No mínimo 30 dias, comendo todo dia. Será que alguém vai querer comer todo dia? Também tem isso. Né? Mas aí que tá, né? É o nível, como a gente falou, tu falou há pouco, as pessoas querem tudo pronto. Quando tu precisa entrar num padrão diferente de tratamento, né? E que tu precisa também se dispor a entrar, a fazer, as pessoas não querem, acho difícil, acho... Então, exatamente. É mais fácil ir lá e tomar um comprimido, sei lá, né? Que está pronto, eu não preciso... Eu sou daqueles que falam o seguinte, eu acho que até uma certa idade a gente se acha muito imortal, né? Eu tenho 15 anos, pô, eu sou imortal, eu sou imortal. Quando você começa a passar a barreira dos 30, 40, 50, você já começa a ver, caramba, o negócio está sério, eu tenho que começar a me cuidar. E o que é interessante é você ver pessoas, às vezes, de 50, 60 anos, que não, peraí. Mas você não está percebendo, não? Então, na hora de você se cuidar. Então, na hora de você perder um tempo com você mesmo. Porque se você não perder um tempo com você mesmo, não tem jeito. Você vai perder a vida.
Ou pior que isso, nem perder a vida, vai entrar em sofrimento. Porque morrer é bacana, acabou, morreu. O pior é passar, às vezes, 1, 2, 5, 10, 20 anos com alguma coisa, lá sofrendo, com parte de depressão. Nossa, tanta coisa que é levado, né? E as pessoas não se dão conta disso. É tipo assim, eu já não tenho mais 15 anos. E por não ter mais 15 anos, eu já tenho que começar a me tocar que, tipo assim, eu não tenho mais aquela vitalidade imortal dos 15 anos. E como a Flávia falava, que tal pegar e se cuidar? Se cuidar. E se cuidar muitas vezes não é chegar e tipo assim, vamos remediar, não, vamos curar. Vamos curar. Remediar, não. Remediar é uma coisa que, tipo assim, vamos lá, vamos botar para frente, botar para frente, e chega uma hora que a conta vem. E muitas vezes, quando essa conta é pesada, né? E é pesada no sentido de sofrimento. Porque, e quantas vezes a pessoa passa anos tendo sintomas que ela não consegue eliminar, que não, aí fica só arrumando rótulo, né? Quer dizer, recebendo rótulo. Porque assim, ó, primeiro que as pessoas acham que verme só tem em carne crua ou na água suja. Não é assim que funciona, né? Normalmente, quando a gente vai fazer desparasitação em um membro da família, o correto é fazer em todas as pessoas. Porque as pessoas compartilham talheres, roupas de cama e tudo mais. Quem tem animal em casa, respiração, a saliva. Quem tem animais em casa, os animais também são hospedeiros naturais, como nós somos. Então, tem que desparasitar o animal e desparasitar a pessoa também. Bom, eu já... também um tratamento. Tu tem também um composto de desparasitação natural, né? O Oz está usando aqui agora, a gente está colocando todo dia na comida dele. Ele come sem nem percebe. É um pozinho natural. Pozinho natural. A gente desparasitou e agora ele... Ele também. Então, assim, os parasitas não estão só no intestino, tá, gente? Eles migram para os músculos, para os nossos órgãos, para as nossas articulações. Muitas vezes a pessoa que tem problema de bursite, não estou dizendo que seja sempre isso, né? Mas uma das causas é porque a gente tem vermes hepáticos, vermes biliares, que vão congestionando os nossos canais e eles vão, como eles vão andando, eles sobem e vão se alojando em articulações, às vezes, do ombro. Aí tem a bursite. O que é bursite? Inflamação no tendão. Essa é a pergunta que tem que fazer. Mas por que está inflamado? O que está causando aquela inflamação? Entendeu? Porque a pessoa recebe o rótulo e fica com aquele rótulo a vida inteira. Mas por que eu estou... porque eu estou fazendo movimento repetitivo. E as pessoas que não fazem movimento repetitivo? Vias biliares entupidas. Oi? Trata sempre o sintoma, nunca vai na causa. Só tratando o sintoma. Então, assim, outra coisa que a pessoa não vai nem associar. Tem muitos casos de convulsão que a pessoa tem não sei quantas convulsões e a parasita que pode estar lá no cérebro. Larva. Pessoas que têm rinite, sinusite, parasitas na região da face. Pessoas que têm, eu tenho uma tosse alérgica que não cura. Não cura porque você não matou a larva que está lá no pulmão. Isso é larva de Ascaris. As doenças não imune, né? E sabe assim, o que a gente vê, eu tenho visto com alguma frequência, até menos até agora, porque eu tenho observado que alguns exames de imagem não estão vindo mais com as imagens. Por exemplo, quando a pessoa vai fazer uma endoscopia, uma tomografia, não vem mais a imagem com boa resolução, às vezes vem só o laudo. Primeiro que eles dão uma ressonância, por exemplo, num CD. Quem é que tem aparelho de CD ainda? Eu não tenho mais. Então você não consegue ver. Nem no computador, mas tem a caixinha lateral. Nem no computador. Mas quando tem a imagem, eu já vi alguns, tá? O verme está lá. Claro e nítido. E nenhuma citação no laudo da pessoa. Só que quando eu mostro para a pessoa, às vezes a pessoa não quer ver, né? Porque ela é louca. Então, olha aqui, ó. Eu peguei uma ultrassonografia de uma pessoa, anos tratando de hérnia de hiato, gastrite, não sei o quê, não sei o quê.
E aí ela levou a endoscopia. Quando eu fui olhar, e a imagem estava ótima, parecia uma fotografia de alta resolução, colorida, imagem fotográfica, papel fotográfico mesmo. Quando eu olhei, a mucosa do estômago dela era só larva de verme, mas era muito verme. Estava bem coloridinho, assim. Eu tinha essa imagem, não sei se eu devo ter ainda guardada. Quando eu mostrei para ela, ela ficou de queixo caído. Eu falei, por que você tem hernia de hiato? Por que você tem gastrite? O que é gastrite? Não é inflamação? Os vermes estão comendo as paredes do seu estômago aí, eles estão aí provocando inflamação. Então, a gastrite é uma inflamação gástrica. Quem é que está provocando? É o verme. Então, por isso que quando a gente faz a desparasitação, você elimina uma série de sintomas, às vezes sintomas que você nem sabia de onde vinham, por que vinham, né? Os vermes também roubam nossos nutrientes, isso é importante falar, tá? Eles gostam muito de ferro, gostam muito de B12, gostam muito de zinco. E olha como é interessante. A B12 não está associada à memória? A B12 não está também associada à nossa cognição, nossas questões mentais, tudo isso? E o verme gosta exatamente de quê? Também de B12. Então, quando a gente pega uma pessoa com nível de B12 muito lá embaixo, deve ter tem parasita envolvido nessa situação, porque está comendo a B12 toda dela. E o zinco, além das neurotoxinas que eles provocam. O zinco também é muito ligado à disposição, né? A deficiência de zinco toda. Era o meu caso, quando eu relatei aquilo dali, né? Eu estava lá que parecia, nossa, era uma coisa, um alargado. Totalmente diferente do que eu sou normalmente, né? Acordava sem disposição, vontade de, ai meu Deus, vontade de dormir o dia inteiro. Era de impressionar ver o que aconteceu e ver o pós. Então, porque assim, quando você elimina o causador da inflamação crônica, porque a gente não está falando de inflamação aguda. A inflamação aguda é importante para o processo de cicatrização do nosso corpo, de qualquer coisa. Você fez um corte, não fica vermelho? Tem que inflamar para cicatrizar, porque é um processo natural do corpo. O que não pode é inflamação crônica. Então, quando você tem um processo de fadiga, de dor pelo corpo, e você elimina esses bichinhos, eles vão deixar de inflamar você. Por isso é que volta, muitas vezes, com uma semana de tratamento, a pessoa já sente diferença. Porque a gente está tirando aquilo que está provocando as toxinas. Tem uma pessoa que falou para mim assim, aquele meu remedinho de matar verme, ele dá sono, né? Não dá sono. Eu estou tomando à noite. Porque toda noite que eu tomo, eu durmo, que é uma beleza. Por quê? Porque os vermes, imagina, vocês já viram uma imagem microscópica de como que ficam os vermes, principalmente as lombriguinhas? Já. Se mexendo o tempo todo? Você imagina aquilo dentro da gente. Oxiúros, que dá aquela coceira anal. Né? Aquela cidade tudo de madrugada, né? Uma cidade de madrugada. Isso tudo mexe na eletricidade do nosso corpo, porque quando a gente fala que a gente é energia, é porque a gente tem carga elétrica positiva e carga elétrica negativa. E esses bichinhos ficam lá dentro, alterando toda a nossa parte, a nossa eletricidade corporal. Então, provavelmente, por que ela dorme bem? Porque quando ela o remédio não, né? O produto começa a fazer efeito, vai desligando os vermes, os parasitas, eles vão morrendo e ela consegue dormir em paz. Às vezes nem os nossos desejos são nossos. Quem tem muito desejo de comer açúcar e carboidrato pode ter parasita envolvido, principalmente fungo, porque fungo precisa de açúcar para ele se proliferar. É bem interessante. Então não é você que tem vontade, é o seu fungo que quer que você coma para ele. Quando você fala essa parte de os nossos desejos não são nossos, aí vem aquela história que a gente estava falando, né? Você começa a ter atitudes que não são suas, que são o quê? De parasitas que podem estar deixando que energeticamente comecem a entrar coisas que não são suas. Como você fala, esse pensamento é meu ou esse pensamento não é meu? Não, essa atitude não é minha, essa atitude dos parasitas. Né?
O que vai levar você a comer? Como é que vai desencadear todo um processo do açúcar, né? Ou do sal, ou de qualquer coisa, daquela vontade de comer, aquela, sabe? Então, olha só, você começa a ter atitudes que não são suas. Você está sendo levado a ter. Como você vai frear isso? Muitas vezes é muito difícil de frear, porque o seu organismo está ali, parece que é você que está fazendo aquilo ali, né? Parece que a gente tem vontade, né? Então, assim, doenças autoimunes, eles também causam, né? Porque afetam a nossa imunidade. Às vezes a pessoa tem alergias, eczemas. Em alguns casos, isso é deficiência nutricional e a pele tem uma sensibilidade. Mas a psoríase, por exemplo. Psoríase é problema parasitário, tem relação com o intestino. Não adianta você ficar fazendo um tratamento tópico para psoríase, você vai resolver ali, mas vai voltar sempre. Então, tem que tratar, quando a gente fala de tratar do intestino, é porque é óbvio que quando você vai fazer a desparasitação, dependendo do processo que você vai fazer, você vai pegar o corpo inteiro, né? Mas eczemas, dermatite de contato, acne, a acne tem uma bactéria específica. Isso tudo está associado com parasita. Pessoas que têm síndrome do intestino irritável. Eu não posso comer nada porque irrita o meu intestino. Irrita porque tem um monte de bichinho lá provocando inflamação no seu intestino. Não é só propriamente o alimento que está te fazendo mal. O seu intestino que está intolerante porque ele está muito sensível. O que está causando a sensibilidade? Tem que tratar parasita. Não tem jeito. Então, por isso que o tema dessa live fala disso, né? Que é o início de todo o tratamento. Porque senão você vai enxugar gelo. A desparasitação... Eu vi vários estudos em cima da síndrome de Down, por exemplo, como é importante estar ali em cima fazendo o processo de desparasitação, porque às vezes você pega graus que podem ser minimizados com a desparasitação em cima da síndrome de Down. Então, E o autismo? Autismo, então, é uma coisa absurda. Quando você começa a reduzir metal pesado e tratar o intestino da criança, e, lógico, eliminar alguns alimentos que também não podem ser oferecidos, como os alimentos industrializados, corantes, açúcar. Por que a gente fala do alimento industrializado e dos corantes? Porque eles facilitam o acúmulo de metais pesados, são mais toxinas no corpo. E onde tem parasita vai ter que ter solvente, vai ter que ter metal pesado, porque eles gostam. Os parasitas gostam disso. Então, quando a gente faz o processo, vamos tirar junto, vamos quelar os metais pesados para deixar o ambiente desconfortável, desfavorável para eles e vamos eliminar os parasitas. Você vai fazer uma desparasitação hoje, você não vai pegar nunca mais? Claro que vai, porque você continua respirando, comendo, lidando com outras pessoas, né? Só que por isso é que a gente... Cachorro, né? Exatamente. O cachorro vai na rua, né? O cachorro fareja tudo na rua. Isso aí é inevitável. A gente, sem querer, passa a mão no cachorro e bota na boca. Ou então você está no sinal de trânsito e alguém falar com você, moça, você me dá aí um negocinho, olha só, já chegou já. Assim, então, nós somos hospedeiros naturais, mas não significa que você vai ser um hospedeiro perpétuo. Essa que é a questão, né? Eles precisam da gente para sobreviver, mas se a gente deixar eles aqui muito tempo, quem não sobrevive somos nós. Então, pelo menos, no mínimo, a gente fala no mínimo, eu não gosto nem de falar 2 vezes, porque senão a pessoa só vai fazer uma. Mas 2 vezes já seria o mínimo de fazer uma desparasitação anual. O correto seria fazer a cada mudança de estação, ou seja, 4 vezes por ano. É claro que se você faz 4 vezes por ano, você não precisa fazer um programa muito longo. Eu tenho pego pessoas que eu tenho, no mínimo, 8 semanas de programa de desparasitação, por conta da carga parasitária. Eu tive um caso de uma pessoa no ano passado, ela chegou com vários sintomas e já muito desanimada, porque ela já tinha passado em vários médicos, e ninguém tinha conseguido encontrar as razões dos sintomas dela, que eram muitos. Desde de náusea, uma simples náusea, até uma ansiedade, uma irritabilidade, problema com sono, desnutrição, fadiga, tudo que você possa imaginar. É uma pessoa jovem, aproximadamente 40 anos. Tá?
E o mais grave, ela chegou a perder o emprego por causa disso, porque ela tinha, eu não sei se era um diagnóstico já confirmado ou se era uma sugestão de anorexia. E aí eu fiz os testes com ela, é claro que tem a percepção do terapeuta, né? Aí também entra um pouco a minha visão de campo da constelação familiar, que a gente acessa o campo da pessoa também. Eu falei assim, ela não me parece ter anorexia. E aí fui fazendo alguns testes com ela ali na anamnese e não fazia sentido, porque existem padrões de pessoas anoréxicas, principalmente na questão emocional. Ela não trazia esse padrão, a não ser que ela esteja me escondendo, porque também tem isso, mas tudo bem. Fui fazer os testes com ela, e o interessante é que, como a gente está acostumado, não só por conhecer alguns sintomas de parasitas, né, a gente acaba, quem usa radiestesia também, às vezes você nem precisa pegar um instrumento de radiestesia, porque a resposta já vem. Eu já sei qual é o verme que ela tem esse, esse e esse. Tá. Mas eu não falei isso para ela, porque era a primeira consulta. Se eu falo isso para ela, ela não volta nunca mais. Porque você imagina uma pessoa que chega cheia de exames desde 2021, ela batendo de médico em médico, sem esperança já, né? E aí eu digo para ela assim, vamos tomar um remedinho para matar seu verme e você vai ficar outra pessoa. Mas ela é louca, né? Ela é louca. E aí eu falei, olha, a gente vai fazer um tratamento, quero te dizer que o teu tratamento não é um tratamento rápido, eu acredito que a gente vai levar uns 6 meses aí, até porque o exame de sangue dela já me dizia uma carga parasitária, uma das mais altas que eu peguei até hoje. E aí eu disse para ela, ó, eu vou te acompanhar, a gente vai iniciar o tratamento. Você tem pressa? Porque eu vou precisar da sua disciplina. Porque também é importante dizer para a pessoa o período, porque senão ela vai, porque as pessoas querem coisa pronta, né? Que é uma pílula mágica, um comprimido de anita e está tudo resolvido. Bem, e aí eu pedi para ela se ela tinha exames. Essa foi uma das pessoas que eu pedi se ela tinha exames anteriores, para eu ver exame de imagem. Eu falei assim, que eu estou desconfiada de uma coisa, mas você me manda o exame então depois? Eu falei assim, que eu estou desconfiada porque eu queria realmente ver se estava no exame, para ela não desacreditar em mim, né? Aí tinha lá, era visível, um verme, mais ou menos assim, a gente via a cabeça do verme, né? Na boca do estômago, assim, enroladinho. Aí eu me lembro que eu circulei assim na imagem, que ela me mandou a imagem pelo telefone, circulei e falei para ela assim, você tá vendo o que eu tô vendo aqui? Aí ela, parece um bichinho, né? Eu falei, parece não. Então, esse é o seu problema. Aí ela já tinha iniciado o tratamento, sabe? E aí a gente deu sequência naquele tratamento eu acho que foram quase 6 meses, e eu comecei muito devagar, porque por isso é importante também ter um acompanhamento dependendo da gravidade da parasitose. Ela já tinha uma parasitose, né, que eram patologias em função do parasita. É importante fazer com acompanhamento de um profissional, porque você lembra quando antigamente tinha muito disso, né, quando ia dar remédio de verme até para o cachorrinho, não pode dar tudo de uma vez, porque senão o cachorro começa a botar pela boca, sai por tudo quanto é orifício, e aí ele não aguenta e morre. Por quê? Por causa das toxinas que são liberadas. Então, quando a pessoa tem uma carga parasitária alta também, você não pode dar uma bomba para ela. Você tem que ir devagar, você tem que adaptar o corpo para receber os produtos que ele vai recebendo. Não que tenha efeito colateral, não tem efeito colateral, né? Vocês viram. Mas a gente precisa adaptar o corpo por conta das toxinas que são liberadas pelos parasitas. E uma pessoa desnutrida, com vitamina, mineral, tudo lá embaixo, porque os parasitas passaram a vida dela comendo ela por dentro, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, quando eu falei assim, olha, então agora que você está vendo qual o problema que você tem, eu quero que você observe as suas fezes, porque pode ser que saia alguma coisa. Por que eu imaginei que sairia? Porque eu tinha certeza que ela tinha tênia.
E a tênia é difícil da gente eliminar ela, e é até bom quando ela sai inteira, porque a gente sabe que saiu a cabeça, então não tem problema. Porque se ficar um pedaço, a tênia é solitária, né? Se ficar um pedacinho, ela é igual rabo de lagartixa, ela se desenvolve de novo. Bem, com quase 30 dias, uns 25 dias de um tratamento bem suave, ela começou a expelir os pedacinhos dos vermes. E ali foi ganhando mais confiança o tratamento e tudo mais. Mas, assim, com 15 dias ela já falava para mim, eu já estou me sentindo diferente. Eu já estou dormindo melhor, meu enjoo passou. E aí, a cada passo que a gente avançava do tratamento, os sintomas dela iam diminuindo. Aquele monte que ela veio na primeira vez. Bom, para resumir, deixa eu contar aqui, julho, agosto. Mais ou menos 3 meses e pouco depois, ela ainda estava no programa, porque eu não parei, eu deixei ainda ela no tratamento semanal ou diário, e aí ela expeliu um verme bem grande. E aí depois disso a gente continuou mais umas semanas e eu pausei por 3 meses. Acho que ela agora está pausada do programa de desparasitação. Mas você acredita que já tem 3 ou 4 meses que ela pausou os produtos, a tintura, os extratos e tudo mais, e ela continua colocando vermes para fora? Você acredita nisso? É interessante, né? É exatamente o que a gente estava falando do início, né? A quantidade de problema que se convive e a pessoa quer fugir, às vezes, disso, né? E se você parar para pensar, aquilo que a gente fala, né? É se tratar. A gente escova os dentes por isso. A gente toma banho por isso. Então, se tratar. E às vezes a pessoa, não, isso eu não quero. Pô, então, peraí, tudo é um tratamento. Não significa que a gente vai fazer uma desparasitação que você não vai pegar mais, você vai pegar. Mas a questão você tem que limpar. E o que a gente não está fazendo é que a gente não, né? As pessoas não estão se limpando porque não sabem. Agora eu quero uma reflexão aqui para a gente, para nós e para quem está assistindo. Você imagina, nós somos hoje 8 bilhões de pessoas no planeta. Quantos desses 8 bilhões têm acesso a essa informação? Eu acho até que fora do Brasil a gente tem, tá? Muito mais do que aqui. Principalmente nos países europeus, né, que a naturopatia, inclusive, tem bastante força lá. Mas vamos dizer que eu acho que é uma grande maioria que não faz não tem esse tipo de cuidado. Significa que quantos desses 8 bilhões estão contaminados com parasitas? Sofrendo, tendo pensamentos que não são né? São contrários, pensamentos contrários, se acabando o processo que muitas vezes seria a forma de se cuidar. É aquilo que você estava falando. Mas a gente está no meio deles. É isso que eu quero dizer. Exatamente. A gente está no meio deles. Trocando, né? Trocando. É o que eu falei das grandes cidades, né? Com tanta população de rua, você não consegue fugir disso. Você não consegue fugir disso. É normal. Isso aí, infelizmente, é normal, né? Porque é aquilo que eu sempre falo, as ruas estão sujas, não consegue se limpar, você cheira, você respira, o seu bicho está na rua, o seu cachorrinho vai passear de manhã, ele entra dentro de casa, aquele cachorrinho dentro de casa vai para a sua cama muitas vezes, né? E aí você vai e tem contato, sem querer, está lá pegando. Então é todo um ciclo que a gente não para pensar, você fica, meu Deus, é mesmo? Não, e outra, as pessoas às vezes têm a dificuldade de aceitar isso, né? De entender... Né? Não, e isso é bobagem, tipo, não acredito, de desapegar um pouco do que já conhece, que é a medicina tradicional, e aceitar que talvez esses processos mais naturais sejam tão eficazes, ou até mais, muitas vezes, eficazes do que um tratamento convencional, né? Já conhecido. É tão simples. É tão simples de fazer, né? Muito. Assim, o que a gente está falando aqui, para quem está assistindo, não é para a pessoa entrar em paranoia. Não. É só para a gente alertar. Não é? Porque não tem como... Como é que você vai fazer? Você vai viver numa bolha? Você não tem que lidar com pessoas, você não tem que comer na rua. Então, por isso é que a limpeza é importante. E aí, 4 vezes por ano. Por que a gente fala em 4 vezes por ano? Porque quando você entra... Vamos dizer que você vai fazer 28 dias, como você fez lá atrás. 28 dias, aproximadamente 4 semanas. Isso aí é para quem já está acostumado a fazer a desparasitação e, eventualmente, vai fazer como manutenção.
tá? Uma vez a cada 4 meses. Por quê? Você fez a desparasitação, ok. Amanhã você tem contato com uma pessoa, ou daqui a 3 dias, e você pode contrair. Pode ser um ovo, pode ser uma larva, nunca é verme grande, claro, né? Pode ser um ovo ou uma larva. E a gente não vê, né, os ovos. Não dá para ver, eles são invisíveis. Só que esse ovo vai parar, às vezes, vamos dizer que a gente vai comer uma comida, pode ser o melhor restaurante que for, tá? Você vai comer uma comida que está contaminada. Já começa ali, a contaminação na deglutição. Então, ele já vai parar no seu estômago. Aquele ovo vai se desenvolver numa larva. Só que quando ele começar a crescer, quando ele começar a se desenvolver, já está no período de você fazer de novo. Daqui a 3, 4 meses. Aí ele já... Aí você já mata ele. Entende? Então, não deixa se desenvolver. O problema é que eu estou atendendo pessoas com 50, 60, 70 anos e nunca fizeram desparasitação na vida. Nunca. É aquele velho esquema que você falou, né? Então, é um problema grave. É um problema de saúde grave. Saúde pública. Você não tem que estar fora do mundo. Você pode viver no mundo. Vai lá, come o que você quiser. De margarina a salsicha. Não importa. Meu Deus do céu. Mas você tem que saber como se cuidar. E é por isso que, ainda bem que quem está aqui está tendo acesso a isso, né? Vai fazer uma limpeza de vez em quando. É aquela velha história. Você pode comer o que for, mas você não escova os dentes. Você não toma banho. É limpeza. Exatamente. Exatamente. Nada é normal, mas parece que cria um trauma. E a clareza mental? E a clareza mental? Vocês que passaram, ainda estão fazendo ou já acabou? Já passou. De vocês? Foi 3 semanas, né? Acho que foi. Porque a gente usou todo... Não. E olha só, o vidrinho aquele deu para nós 2 durante 3 ou 4 semanas, foi... né, todo dia era 40 gotas, quer dizer, também não é uma coisa, né, um vidro grande daquele. Dá para fazer uma coisa bem extensa, ainda tem o detalhe, né? A gente ainda fez depois o processo para tirar os metais tóxicos. Então a gente realmente passou a peneira, né, para ficar. Ainda estamos, né? O resto ainda continua. Então, o que você falou, a clareza mental, a vitalidade volta. Volta. A gente começa a decidir. Não, isso aqui é meu. Eu não estou pensando pelo outro, estou pensando por mim. Eu quero comer... Emagreceu, Rogério? Emagrece? Nossa. Emagrece? Deu uma diferença, não tem ideia. Eu voltei do Rio, eu parecia meio... Eu devo ter perdido, pelo menos, eu acredito que eu perdi de barriga. Tá sem barriga, né? sem barriga. Perdeu a barriga, perdeu até a graça agora, pô. Você acha que você perdeu quantos quilos? Eu acredito que eu devo ter perdido por volta aí de uns 7 a 8 quilos, sabe? Uau! E olha que não era nem esse o objetivo, né? Não era. De forma alguma. Mas por que emagrece? Porque a gente desinflama, porque desincha. Né? E sabe que quando a gente vai vendo isso, nós agora, a gente está, onde a gente vai, com quem a gente fala, qualquer problema, a gente fica falando de ti, falando nesse assunto, porque realmente as pessoas não sabem, ou não conhecem, e quando a gente entra, né, nesse conhecimento, tu quer levar isso para as pessoas. Gente, olha só, né? Muda um pouco, tenta ver de outra forma, de sair. E isso é outra coisa que a gente mudou muito, a alimentação. Então, né, a gente chega no super agora e olha aquelas coisas industrializadas, aquilo já nem... A vontade de comer uma bolacha recheada acabou. É difícil, né? Difícil é o mercado agora, né? O açúcar, aquilo que tu falou, realmente, a gente parou de comer açúcar e não nível tem. É muito pouco. Mas muito, acho que também tem em função né, de saber o que tem num alimento industrializado, né? Então, aquilo... Consciência, é consciência. A gente está comendo pão, de vez em quando, feito em casa, tá? É glúten, mas pelo menos está sendo feito em casa. A gente não está comprando pão cheio de bromato e de abacate, né? Ou então, pior ainda, aqueles pão de forma. Pão de negócio ali é seríssimo, né? Nossa Senhora, meu Deus do céu. Então, tudo isso ajuda também a mudar todo o organismo, né? O funcionamento do organismo. Foi uma virada, né? Bem,
1 hora e pouco já de live. Eu quero só o seguinte: deixa claro que a Fabíola não trabalha só, né? Só com desparasitação. O processo de naturopatia é bem maior que só isso, né? Ele é um processo muito bacana. Muito, é generalizado, né? Muito. E ela também trabalha com constelação. Nossa, essa mulher é uma coisa séria, eu tô até nervoso. Vai voltar outras vezes para falar desses outros aspectos também. Vamos sim. Eu queria só para as pessoas terem uma ideia, assim, de que eu não trabalho só com a desparasitação, porque a desparasitação é o início de qualquer tratamento que a pessoa também vai fazer comigo. Se ela vem para emagrecer, se ela vem para tratar de depressão, se ela vem para tratar de endometriose, se ela vem para falar de infertilidade, sempre a gente vai começar pela desparasitação, porque é o detox, né? E aí eu fiquei muito feliz um dia desse. Eu atendi uma pessoa que veio de uma outra cidade. Ela veio para o Rio e aí nós marcamos a consulta nesse dia, porque ela estaria de passagem e aí ela queria ser atendida presencialmente comigo. E a queixa dela era a infertilidade. Ela já tem um filhinho de 2 anos e pouco, quase 3 anos, mas ela queria ser mãe de novo e não acontecia. Ela já estava há alguns anos tentando, um pouco mais de 1 ano tentando, e não acontecia. Ela já estava achando que nem ia mais engravidar, porque já tinha passado dos 40 e tudo mais. Falei, tudo bem, vamos iniciar o processo do detox, depois a gente vai acompanhando, não só o detox, né, mas como vocês sabem, eu faço a biorressonância para entender toda a deficiência nutricional, de vitaminas e tudo mais. E aí eu passei algumas recomendações para ela, ensinei como ela faria em casa também, porque eu ensino tudo para a pessoa fazer, né? Porque a pessoa tem que entender como o corpo dela funciona. Eu vou dar a recomendação, vou dizer quais os produtos, o que ela vai mandar fazer, o que ela vai comprar, como ela vai fazer, os procedimentos que ela vai poder fazer em casa. E aí é muito legal, porque isso a gente não faz milagre, né? Médico não faz milagre, terapeuta não faz milagre, eu não faço milagre. E a gente precisa muito da disciplina e do interesse da pessoa, obviamente, né? E aí ela me mandou uma mensagem no final do mês, um mês depois, porque ela estava marcando a consulta para o marido, e aí ela aproveitou para me dizer que estava grávida. Nossa! E aí eu falei assim... E aí eu me lembrei da história, né? Eu falei, a queixa foi infertilidade? Ela foi. Eu falei, e você acha que você engravidou quando? Porque na minha cabeça estava tão rápido, né? Foi tão rápido. Ela falou assim, então, eu engravidei dia 12 de março. Eu cheguei do Rio e logo depois eu engravidei. Eu falei, você já tinha começado o tratamento? Ela já tinha uns 10 dias que eu tinha começado o tratamento. Por quê? Porque nós fizemos um trabalho, eu ensinei a ela a fazer um procedimento intravaginal que simplesmente matou parasitas. Porque os parasitas também ficam no útero. E, às vezes, o processo da infertilidade pode estar relacionado à infertilidade, ao parasita. Porque ele vai causar sangramento, ele vai causar inflamação, ele vai alterar toda a sua estrutura. Quando o espermatozoide entrar, ele não consegue passar, porque está tudo bagunçado lá dentro. Então, os processos de endometriose, por exemplo... Não estou te ouvindo. Os processos de endometriose, você até comentou no início da live, né? Que pode ter muita ligação com o parasita. Oi. Os processos de endometriose podem ter muita ligação com o parasita. O meu fone, que eu acho que pode ter acabado a bateria. Só um instantinho, tá? Sim. Então, enquanto ela volta aí, o pessoal que está assistindo, se está curtindo esses nossos vídeos e tal, curtam aí os vídeos para essas lives serem entregues para mais gente, né? A gente sabe que quanto mais interação tem no YouTube, mais o YouTube entrega essas lives. E assinem aí os sininhos para ser notificado cada vez que a gente vai ter. São todas as quintas-feiras. Não estou ouvindo vocês, o som sumiu. Ué. Aff, Maria, meu Deus do céu. O som eu guardei o fone e o som desapareceu. Vou colocar de novo para ver. Ai, meu Deus do céu. Enquanto não chega o som da Fabíola, só dar um aviso rápido aqui. A Fabíola vai estar
presencialmente em Porto Alegre. Nos próximos dias, Alegre. pessoal de Porto Alegre, a Fabíola vai estar presencialmente. Porque tem um detalhe, né, Fabíola? Eu quero até deixar isso Não claro. tá vendo? Tá escutando, não? Não está escutando? Mas, gente, o que houve? Ave Maria, meu Deus do céu. Voltou ou não? Alô? Câmbio? Ai. A Fabíola consegue, os atendimentos, como ela falou, ela pode atender em qualquer lugar do mundo. Ela atende à distância também, né? Online. Ela atende online e ela atende presencial. O que está acontecendo? Olha só. Não, aqui está direitinho. Não estou conseguindo ouvir vocês. Ah, meu Deus do céu, não acredito. Ave Maria. Eu acho que não é meu microfone. Bom. Então, fala aí. Posso me despedir? Faz assim. Isso. Não estou ouvindo, não sei o que aconteceu. Não é bateria, não. Gente, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui trocando um pouco desse conhecimento com vocês. Agradecer pelo convite, agradecer por quem vai assistir depois. Meu contato está aí, né? A Rogélia depois vai colocar. Eu atendo presencialmente no Rio de Janeiro e atendo online para qualquer parte do mundo. Espero que eu possa ajudar vocês. Atendo pessoas de todas as idades, crianças, jovens, adultos, homens e mulheres. E espero que eu possa ajudá-los, ser útil, contribuir para a saúde de vocês. Então, só deixando claro, né, como a Fabíola falou, ela atende presencialmente no Rio de Janeiro, mas ela vai estar já aqui em Porto Alegre com a gente. Ela vai estar aqui, vai passar pelo menos, vai passar aí pelo menos aí uma semana fazendo atendimentos aqui. A lista já está grande, porque o pessoal já começaram a saber que ela vai estar por aqui, então, imagina só, já começaram a reservar espaço. Então, se você é daqui de Porto Alegre, já fique atento, né? E se você não é de Porto Alegre, seja alguma parte do mundo, vale a pena, porque a nossa experiência com isso foi uma experiência fantástica, sabe? A gente realmente teve algumas viradas e a gente conhece a menina, ela é das boas. Bom, não estou ouvindo nada, mas deve ser isso aí que vocês falaram. Concordo. Gente, foi uma honra imensa ter você aqui, Fabíola. Obrigado por você estar aqui. Obrigado Gratidão. por vocês que estão vendo essa live agora e depois. Beijo, já estarei aí. Vai ser ótimo. Mas, a gente vai estar te esperando. Já tem. A lista está grande. Pessoal, compartilhem essa live para mais pessoas, né? Como a gente falou, tem pouca gente, talvez, que tenha esse conhecimento tão importante, né? E quanto mais essa live é compartilhada, chega mais gente. E estamos aqui todas as quintas-feiras, nos acompanhem, sempre trazendo esses assuntos não tão conhecidos ou revendo, né, assuntos mais conhecidos, mas com abordagens um pouco fora do que é o comum da gente falar. Então, esteja sempre com a gente nas quintas-feiras. Uma alegria estar aqui sempre. E uma honra ter aprendido vocês aqui. Até Beijo a próxima. grande. Tchau, até a próxima. Até quinta-feira que vem. Tchau.